coração forte do Anglo, seu sonho se realiza. Anglo Araçatuba, mais forte do que nunca. Rua São Marcos 349, fone 18 31 17 0000. Fala a verdade, ninguém merece sentir dores nos pés, nas pernas e nas costas, não é mesmo? A Mundo Flex conta com uma série de calçados anatômicos e ortopédicos. Os nossos produtos são desenvolvidos para proporcionar mais saúde e qualidade de vida. Confira a coleção Verão 2022-2023 nas nossas mídias sociais e no nosso site mundoflex.com.br. Compre também pelo WhatsApp 18996489590. O produtor rural é um elemento muito importante para a economia brasileira. É bom lembrar que o agronegócio responde por 1/3 das riquezas produzidas pelo país. Em Araçatuba e região, o Ciran oferece apoio e suporte para suas demandas, além de uma vasta cesta de benefícios. E a gente está falando de agricultor, pecuarista, criador de cavalo e praticante de esporte equestre também. Conheça os nossos serviços e seja um associado. Ciran, 80 anos. O agro tá aqui. O Liberal Regional. O Liberal Regional. Um jornal para o anunciante que quer mais. Mais páginas, mais conteúdo, mais cidades, mais qualidade. Quer mais retorno? Faça como os principais anunciantes. Anuncie em O Liberal Regional e veja a diferença. Ligue 18 2103 5057. O Liberal Regional. O Liberal Regional. Uma empresa do SRC. Você está ouvindo o Jornal. Bom dia, tudo bem? São 8h08. Você está na Jovem Pan Araçatuba, segunda-feira, dia 6 de março, Dia Internacional do Optometrista. Eu sou Marcelo Teixeira e a partir de agora sigo ao vivo com você até às 9 horas. Começa o Jornal da Manhã Araçatuba, um programa com notícias e entrevistas dos fatos mais relevantes da região. Você pode acompanhar pelo 104.3 do seu rádio, assim como pelo site lr1.com.br e também pelo aplicativo LR1. Está lá na sua loja de apps, seja o seu celular Android ou iOS. Também tem a opção de você acompanhar pela minha página no Facebook. Acesse Jornalista Marcelo Teixeira no Facebook, tá certo? A live já está no ar. 8h09, vamos aos destaques de hoje. Emendas impositivas voltam à pauta na sessão de hoje à noite na Câmara de Araçatuba. Em Lavínia, os vereadores aprovaram aumento de salário deles, parlamentares, e também do prefeito. Já em Birigui, a Justiça suspendeu o reajuste do prefeito e dos secretários. Hoje é dia da coluna Minuto do Agronegócio com o produtor rural e presidente do Ciran, Thomas Rocco. Grupo realiza em Araçatuba atividades relativas à Semana do Sono. Manutenção da Samar pode interromper o abastecimento de água em 11 bairros de Araçatuba. Saiba quais são aqui no Jornal da Manhã. E a minha entrevistada de hoje é a analista de negócios do Sebrae, a Luciana Conte, porque na Semana da Mulher nós contaremos aqui com várias delas falando de empoderamento e empreendedorismo feminino. Se você quiser enviar comentários ou perguntas para a Luciana, anote aí o WhatsApp da Jovem Pan Araçatuba, 18 981061043, 981061043, mas pode mandar também lá pela minha página no Facebook, Jornalista Marcelo Teixeira, pela qual você também pode acompanhar a entrevista. 8h10. Frase do dia. A verdadeira medida de um homem não se vê na forma como ele se comporta em momentos de conforto e conveniência, mas como se mantém em tempos de controvérsia e desafio. Frase atribuída a Martin Luther King, ativista político norte-americano, líder de movimento dos direitos civis nos Estados Unidos, assassinado pela sua postura, inclusive, em 1968.
a verdadeira medida de um homem não se vê na forma como se comporta em momentos de conforto e conveniência, mas em como se mantém em tempos de controvérsia e desafio. 8h11, previsão do tempo. De acordo com o Climatempo, agora em Araçatuba está fazendo 20 graus. A temperatura hoje na cidade deve variar entre 19 e 32. Você que está aqui em Araçatuba está vendo sol pela manhã, pouquíssimas nuvens, mas deve aumentar ao longo do dia, com possibilidade de pancada de chuva à tarde e também à noite. E deve ser assim até o próximo final de semana, com temperaturas variando aí entre 20 e 32 graus. 8h12. Saúde Pública. A Secretaria Municipal de Saúde de Birigui confirmou no boletim epidemiológico divulgado na última sexta-feira, dia 3, que o município tem 2 óbitos confirmados por complicações da Covid-19. Vamos lá, às vezes dá um probleminha técnico, sim. Com isso, subiu para 656 o número de mortes pela doença em Birigui desde o início da pandemia. As mortes confirmadas pela doença causada pelo coronavírus são de uma mulher de 80 anos com um ciclo vacinal completo, portadora de diabetes, doença cardiovascular crônica e pneumonia crônica também. Ela foi internada no Pronto-Socorro Municipal de Birigui no dia 24 de fevereiro e faleceu no último dia 28 de fevereiro. Outro óbito positivo para a Covid-19 também foi de uma mulher de 80 anos. O caso ocorreu no dia 27 de junho do ano passado, 16 dias após ela ter sido internada na Santa Casa de Birigui, mas só passou a figurar na estatística do município após atualização do banco de dados e alimentação do sistema, conforme informado no último boletim. A informação é que a paciente, embora estivesse com o ciclo vacinal completo, era portadora de doença cardiovascular crônica e não resistiu às complicações da doença causada aí pelo coronavírus. A administração municipal de Birigui continua recomendando o uso de máscara facial dentro das repartições públicas de saúde municipais, estaduais e privadas. E uma mulher de 25 anos de idade, moradora de Penápolis, também morreu de Covid-19. Ela estava internada na Santa Casa de Araçatuba e morreu no último dia 24 de fevereiro. A mulher tinha comorbidades e estava com um ciclo vacinal incompleto. Até o momento, foram registradas em Penápolis 326 mortes por complicações da Covid-19. Nunca é demais relembrar a necessidade de higienização constante das mãos, seja lavando o tempo todo ou passando álcool em gel, utilizando máscaras em locais de aglomeração e também unidades de saúde, se possível não aglomerar e, principalmente, vacinando-se. 8h14. Política local. A criação de emendas impositivas volta hoje à pauta da Câmara Municipal de Araçatuba. As emendas impositivas são instrumentos pelo qual os vereadores podem apresentar emendas ao projeto de lei orçamentária anual, destinando recursos do município para determinadas obras, projetos ou instituições e que precisam obrigatoriamente ser cumpridas pelo prefeito. O projeto, de autoria dos vereadores Arlindo Araújo e Luiz Boato, ambos do MDB, prevê que as emendas individuais devam utilizar 1,2% da receita corrente líquida realizada no exercício anterior. O valor correspondente a este percentual é de aproximadamente R$ 600 mil por parlamentar, sendo que a metade disso, R$ 300 mil, deve ser destinada a ações e serviços públicos de saúde. O vereador Arlindo Araújo acredita que a população seria ou será mais bem atendida neste caso. De acordo com o parlamentar, as emendas impositivas também impediriam que apenas pleitos dos vereadores da bancada do prefeito sejam executados. As emendas impositivas já são realidade no Congresso Nacional, na Assembleia Legislativa de São Paulo e em vários municípios, inclusive da região, como Birigui.
O projeto chegou a voltar à pauta da Câmara para uma segunda votação durante a primeira sessão ordinária deste ano, realizada no dia 6 de fevereiro. Porém, os autores, Boato e Arlindo Araújo, pediram o adiamento ao perceberem que dificilmente a matéria seria aprovada pelos vereadores, porque a maior parte deles é da bancada do prefeito, apesar de ela ter passado em primeira votação. A quinta sessão ordinária do ano será realizada hoje, dia 6, às 7 da noite, com transmissão ao vivo pela TV Câmara, no canal 6 da NET Araçatuba e pelas redes sociais Facebook e YouTube, acessíveis pelo site do Legislativo Araçatubense, araçatuba.sp.leg.br ou aracatuba.sp.leg.br. 8h17, política regional agora. Lá em Lavínia, a Câmara Municipal aprovou um projeto de lei que aumenta o salário do prefeito e dos vereadores. A cidade tem população estimada em 12 mil habitantes, segundo o IBGE. O reajuste é de quase 90% e começa a valer em 2025, para a próxima legislatura, no caso dos parlamentares, e da gestão municipal, no caso do prefeito. O salário, preste atenção, do prefeito passará de 13 mil para 25 mil reais. Dos vereadores, de 1.670 para 5 mil reais. Já o salário do presidente da Câmara, de R$ 2.500 para R$ 7.500. A título de comparação, vamos lá. Em Araçatuba, cidade com 198 mil moradores, de acordo com a última estimativa do IBGE, o prefeito aqui ganha aproximadamente 20 mil. Em Lavínia, com 12 mil moradores, passará a 25 mil. Em Birigui, onde há cerca de 125 mil moradores, o chefe do executivo tem remuneração de 18 mil. Em Lavínia, será de 25 mil. Em Penápolis, com quase 64 mil moradores, o prefeito recebe cerca de 15 mil. E em Lavínia, passará a ser de 25 mil. Em nota, a Prefeitura de Lavínia informou que o projeto foi aprovado por 5 votos favoráveis e 3 contrários e que foi aprovado pelo fato de os subsídios destes agentes políticos municipais não sofrerem reajuste há muito tempo. Vamos lá, né? A cidade tem 13 mil, muito menos do que os principais municípios da região, mas o prefeito passará a receber muito mais. Em Araçatuba, o prefeito recebe 20 mil, em Birigui, 18 mil, em Penápolis, 15 mil, mas em Lavínia o prefeito passará a receber 25 mil reais. E os próximos vereadores, 5 mil reais, sendo que o presidente da Câmara, 7.500. Lembrando que os atuais vereadores não receberão já nem no ano que vem este salário. Isto é para a próxima legislatura. Porém, é lógico, muitos destes vereadores acreditam que serão reeleitos. Então, por que não dizer que, de forma indireta, estão pensando sim, legislando sim, em causa própria, que o Ministério Público haja. Porque, como próxima notícia, eu preciso dizer que lá em Birigui, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo suspendeu o aumento de salário dos prefeitos e dos secretários municipais. A medida atende à ação direta de inconstitucionalidade, uma ADI, ajuizada pela Procuradoria-Geral do Estado. As duas leis aprovadas no ano passado pela Câmara Municipal concederam reajuste de 10,5% nos subsídios do prefeito Leandro Maffez e dos seus secretários. No dia 1º de março do ano passado, o prefeito passou a receber R$ 18.594 reais de subsídio mensal contra 16.800 pagos anteriormente. E os secretários tiveram reajuste de 1º de abril, que tiveram reajuste, né? Passaram de R$ 6.600 aproximadamente para R$ 7.300. De autoria da mesa diretora da Câmara Municipal da época, conforme previsto na Constituição Federal, o projeto recebeu, na época, 10 votos favoráveis e 4 contrários. Na ação, a Procuradoria argumentou que vereadores, prefeito e secretários são agentes políticos do município, não sendo servidores públicos comuns e não fazendo, portanto, jus
a revisão geral anual dos seus subsídios. O órgão acrescentou ainda que a fixação dos subsídios destes agentes políticos deve observar a regra da anterioridade da legislatura, ou seja, só deveria valer para o próximo mandato, que não ocorreu. O atual presidente da Câmara de Birigui, José Luiz Buchala, informou que um eventual recurso está sendo analisado pelo jurídico da Câmara de Birigui. É isso, né? Que esta mesma postura seja adotada lá em Lavínia, por parte do TJ, assim como outros municípios aí da região, no qual subsídios sejam aumentados já para a atual gestão ou mesmo para a próxima, não havendo na mesma proporção aumento para servidores municipais e para a população de forma geral, não é? É isso. Eu, particularmente, preciso dizer que, especificamente no caso de vereadores, acredito que não devessem ser remunerados. No caso do prefeito e do executivo, concordo com a remuneração, porque a dedicação deles é exclusiva para o cargo. De vereador não é. De vereador não é. Tem vereador que não só em Araçatuba, mas em outras cidades da região, só aparece na Câmara Municipal no dia da sessão. Tem, portanto, seus próprios negócios, trabalham fora da Câmara Municipal todo santo dia. Então eu acredito, sinceramente, que vereador não deveria ser remunerado. É isso, 8h22. Vamos à entrevista do dia? Hoje eu estou recebendo aqui, no Jornal da Manhã Araçatuba, a analista de negócios do Sebrae, a Luciana Conte, porque nesta semana, só vou posicionar a câmera aqui para mostrar a Luciana aqui na minha página no Facebook, nesta semana em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, eu contarei com várias delas para falar de empoderamento e empreendedorismo feminino. Luciana, bom dia. Primeiramente, muito obrigado por ter aceito o meu convite. Já transmita os meus cumprimentos também para a Silvia, gerente do Sebrae Regional, porque eu sei que a agenda de vocês é muito apertada. Você deve estar aí em ritmo, inclusive, de Empretec, porque está para começar no dia 13, né? Então, te agradeço por aceitar o convite e quero já perguntar, Luciana, qual é a sua formação profissional? Coloca bem de frente o microfone para você, bem pertinho. Pode movimentá-lo. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos. Eu sou Luciana, né? Minha formação é em psicologia, sou psicóloga de formação. Tenho pós em gestão de pessoas, MBA em gestão empresarial e educação empreendedora. E está no Sebrae desde quando? Faz 12 anos. 12 anos. Isso. Na equipe você é analista mesmo. Isso, às vezes eu falo analista. porque tem consultor, Sim. tem agente local e às vezes eu me confundo. Analista, pois bem. Na equipe de vocês tem consultores, analistas, agentes. Tem mais, no caso de Araçatuba, tem mais mulher ou mais homem na equipe do Sebrae? Araçatuba tem bem mais mulher. Bem mais mulher. Bem mais mulheres. Só de cabeça, eu me lembro que aqui, Mas, volta e meia, vem... 12, né? Olha, eu sei assim, E na as comparação, sem contar isso, estagiários. porque eu me lembro assim, quando eu chamo e vem algum homem, normalmente vem o Vitor ou vem o Alan, o Fausto, né, e o Vitor Alan Martins. Mas de mulher, é você, é a Vanessa, é a própria Silvia, tem um monte de mulher lá com vocês. Então, Sâmia, né? Cibele, isso, então tem bem mais mulher do que homem. bem mais mulheres. Dá para fazer uma proporção assim, 80%, 70%, sei lá. Acho que Seja... 80% assim, de cabeça, né, seriam mulheres aqui do escritório de Araçatuba. E há uma explicação razoável para ter mais mulher aqui do que homem? Ou aparece realmente mais mulher fazendo os concursos aí quando abrem vagas? Na verdade, eu acredito que foram mais no concurso mesmo, aparecendo mais mulheres e acabou entrando mais as mulheres ali. Inclusive para vaga de estagiário. A gente já teve bastante estagiário do sexo masculino, mas na maioria são mulheres. Não sei se pela atividade, de repente chama mais atenção de mulheres, né, no estagiário, mas normalmente são mulheres que aparecem para se classificando para vaga. Olha só. E na sua experiência, por esse tempo que você falou, 12 anos, né? Isso, No 12 Sebrae, anos. o que você percebe? Tem mais homens ou mulheres, aí falando do outro lado do balcão, participando das ações que são ofertadas, disponibilizadas pelo Sebrae?
Depende bastante da cidade, acredita? Que às vezes assim, isso, depende da cidade. Mas assim, em média, as mulheres estão se buscando muito capacitação. A mulher, inclusive, tem uma estatística que diz, né, que a mulher normalmente ela busca mais capacitação que o homem. Olha aí. Né? Tem mais escolaridade. Muito bem. Eu me lembro que quando participei no ano passado do Empretec, e você foi, inclusive, a facilitadora que fala, no caso... Eu sou responsável pela turma. Responsável, tá. Você foi a responsável. Lá estava bem equilibrado. Eu não consigo dizer se tinha mais mulher ou homem. Eu me lembro que ela estava, acredito que bem equilibradinha. Talvez um pouco mais de homem, se eu me lembro, pouca coisa a mais. Mas, olha, eu vou falar que as mulheres que vão, rapaz, não perdem em nada potencial, capacidade. Dos facilitadores que estavam lá, 2 eram homens e a Regina, que era a mulher. Mas, cara, a Regina também mandava muito bem, né? Eu, inclusive, lembro o nome dela e não lembro do nome dos 2 facilitadores, que me desculpem. Eu só lembro quando eu pego um livro lá que tá o nome de todo mundo, mas era muito bom. Ela marcou, né? Muito, muito. E eu não sei se faz parte do trabalho dela ou existe essa hierarquia. A impressão que eu tive é que ela, entre os 3, sei que não era isso, ou imagino que não, mas a impressão que eu tive é que ela exercia uma liderança natural, mas eu não sei se por conta da postura dela, de ser mais assertiva do que os outros, mas me dava essa impressão, que ela liderava mais, não sei. É que dentro do Empretec são 3 facilitadores, Sim. né? E cada um exerce um papel. Lógico que ela como coordenadora, ela era coordenadora da equipe. Ah, né? Então é isso. Mas ela também exercia, ela realmente tem uma postura mais assertiva, né? Então ela não só pela posição dela, né? Mas pelo perfil mesmo, ela né? Teve isso, ela tem, mas dentro do Empretec cada um tem uma posição ali, e cada ação vai ser nenhuma menos ou mais importante, todas importantes, mas que possa atender todos os participantes. Olha, te peço até desculpas, porque eventualmente isso pode ter sido informado na época, é que eu sinceramente não me lembro se ela foi apresentada como coordenadora do grupo, e também já peço desculpa aos outros 2 facilitadores, tanto por não lembrar dos nomes, mas também para dizer que assim, não é demérito algum eu falar que ela tinha, eu senti nela esta característica, né? Exatamente. Então, enfim. Na verdade não é falado, tá, Marcelo? Não verdade, né? Então tá bom. Não é falado. Eu sei como por dentro do Empretec, Entendi. Que existe essa hierarquia lá pela estrutura do Empretec, mas não é uma coisa que a gente precisa falar e eles não falam em sala de aula normalmente. Perfeito. Luciana, deixa eu te perguntar agora. O Sebrae tem ações específicas para mulheres empreendedoras ou é sempre genérica para homens e mulheres de forma indistinta? Não, nós temos sim. Nós temos um programa chamado Sebrae Delas, que o foco é trabalhar tanto aquela mulher que quer empreender, quanto aquela mulher que já empreende. Por que nós precisamos fazer isso, né? Porque existe estatística que até dizem que a mulher, por exemplo, quando ela vai empreender, ela se sente menos confiante de que vai dar certo. Por uma questão cultural mesmo. Né? Se você pergunta para o homem se ele vai empreender, 50% fala que vai dar certo. Da mulher, já 35% fala dessa confiança de que vai dar certo. Então, dentro desse programa do Sebrae, tanto para a pessoa física como pessoa jurídica, a gente trabalha essa questão do autoconhecimento, da pessoa confiar nela, ter independência e autoconfiança para realizar aquilo que ela acredita, que ela procurou, que ela buscou informação. Então, a gente tem programa desde o online e do presencial. Do presencial, nós precisamos normalmente formar turmas aqui em Araçatuba. No ano passado, nós fizemos 2 turmas, uma pessoa física e uma pessoa jurídica. E aí, e conforme vai tendo demanda, a gente vai montando as turmas. Então, caso alguém, Luciano, gostaria, queria fazer parte, a gente sempre busca uma forma de ou fazer turma presencial, ou se não houver, a gente encaixa nas turmas online que a gente tem. Né? Olha que legal. Então, quer dizer, elas têm a oportunidade nos cursos de forma geral, né, é aberto para todo mundo, mas também existe a opção do Sebrae Delas. Há de se entender o que você está dizendo, porque elas têm, de forma, a gente diz atualmente estrutural, mas é cultural. No Brasil, né, o homem sempre foi colocado em uma posição superior, graças a Deus e ao entendimento das pessoas. Isso vem mudando e hoje as mulheres não devem nada em capacitação, em potencial, enfim. E aí existe o Sebrae Delas. Mas aí os cursos, eles já são
fechados e planejados durante o ano, ou, por exemplo, se de repente um grupo de mulheres empreendedoras ou que quer empreender chega lá no Sebrae e fala: Silvia, Luciana, a gente está aqui, a gente gostaria de saber se tem ou se pode ser aberta uma nova turma. Existe essa possibilidade de surgir uma nova turma durante o ano? Com certeza, com certeza. Se a gente vai sentindo que está tendo muita procura, que é possibilidade de trazer presencial, ou mesmo uma procura de um grupo, olha, a gente tem um grupo aqui que trabalha junto, ou que a gente se identificou, é possível, com certeza. Porque qual que é a diferença de trazer o Sebrae delas uma outra ação normal, principalmente? Porque, assim, um dos desafios, né, da ONU, até para trabalhar o empoderamento da mulher, é trabalhar o empreendedorismo feminino, através da questão do networking, de você ver qual que é as dificuldades da outra empresa e eu me inspirar com essa outra empresa e me apoiar também. Por que não fazer negócio entre mulheres, né? Então, justamente o Sebrae delas, além de trabalhar a questão da autoconfiança, também da gestão, também trabalha o networking, que essas mulheres se conheçam e formam uma rede, né, local, ou também, se for online, mas que elas possam formar uma rede de apoio e de negócios, né? Ah, muito bom. E aí dá pra gente relacionar, citar aí quais as principais qualidades das mulheres empreendedoras que vocês atendem lá no Sebrae? Isso, primeiro que a mulher estuda bastante, né? Ela quer pesquisar, ela quer colocar no papel, ela busca quer escrever, né? Quer saber informação. Então, a busca de informação da mulher, né? A questão do detalhismo, né? De deixar tudo com perfeição, né? De ficar atenta, até porque a mulher sempre está olhando com olho no peixe, olho no gato, né? Olha para o filho, olha para casa, né? É multitarefa, isso, né? Todo dia. E ela fica muito atenta, né? A tudo dentro do negócio, né? Isso é uma questão muito bacana. E até eu trago a questão do exemplo da Silvia, né? Que é uma líder mulher, né? A questão da empatia, né? De você olhar com mais empatia, né? Não que isso seja exclusivo das mulheres, né? Mas, em média, na maioria das vezes, a mulher ela tem um pouco mais de empatia. E a Silvia é bastante empática de olhar, por exemplo, o que está acontecendo, olhar a pessoa através do que ela faz, né? Então, isso é bem interessante. Muito bom. Eu estou conversando aqui com a Luciana Conte, que é analista de negócios do Sebrae. Agora são 8h33. Vou pedir para a Luciana continuar aqui, porque no segundo bloco a gente vai retomar a entrevista, tá certo? Você que está nos acompanhando, quero deixar o meu abraço desde já a Magali Ferreira Pinto, que está aqui acompanhando a nossa live, e também a Sol, ativista do autismo. Sol, preciso te dizer o seguinte: estou lendo o livro Propósito Azul, que você e mães ativistas me presentearam naquela semana na qual falamos aqui sobre o tema. Tá aqui a canequinha também, ó, que eu deixo aqui no estúdio da Jovem Pan, que tem as cores que identificam aí, símbolos que identificam a luta pelo autismo. Estou gostando muito, pela metade do livro. Espero nesta semana acabar. E se gostar, vou deixar aqui uma sugestão para que os ouvintes adquiram, leiam e se informem adequadamente sobre os direitos do autista e da sua família, tá bom? É isso, fique aí que daqui a pouco a gente volta aqui no Jornal da Manhã, Araçatuba. Jornal da Manhã, Araçatuba. Concurso de bolsas pré-vestibular 2023 do Ângulo Araçatuba. Extensivo e Ângulo Med. Venha fazer parte do nosso time de feras. Inscreva-se hoje. Tudo bem, né? Tudo ótimo, tudo tranquilo. Como você está lembrando que a gente tem um evento de mulheres na quarta-feira. Gostaria que você falasse, inclusive, do evento e também do Empretec. Né? O Empretec é 13... E que a gente pode relacionar Empretec com comportamentos de mulher. Então, se você é mulher empreendedora... Qual que é o evento dessa semana? Dia quarta-feira, na prefeitura, vai ter para mulher. Mulheres que inspiram. Aí nós vamos ter junto com o CRM, que vai falar um pouco sobre direitos e deveres da mulher. Quarta-feira, 9 horas da manhã, lá no Teatro das Fronteiras. Tá, e aí você pode falar, e depois do Empretec... Isso aí eu vou dar eu posso dar meu WhatsApp? Claro. Porque daí o Sebrae, porque daí eles mandam mensagem no caminho. 13 a 18? 13, 14, 15, 16, 17, 18. Algo mais? Algum outro evento? Não, esses dois só. Aí os contatos, né? É, 3607-2982, que é o WhatsApp.
3607 2982. 2982. Se você saber mais informação, vou fazer inscrição, né? Perfeito. Sua filhota tá bem? Tá ótimo, graças a Deus. Deixei ele na escola. Segunda-feira sempre reclama, né? Não quer ir pra escola. Amanhã já tá melhor já. Não chora, mas fica, ai, eu tenho certeza que tem que ir. É, certeza. Que escola que ela tá? Emanuel. Aqui pertinho. Do Cláudio Cristal. Acho que ela começou, E de onde né? você conhece A amiga Lara. Isso, da Duda? Da Duda? Não foi no Da aniversário? Lara, Ah, foi da né? Lara, Da desculpa, foi na da Priscila, porque ela estudou lá. Isso, estudou lá. A Lara estudou lá e ela se amava, ela se adorava. E ela saiu e a Isabela sempre falava, ai, mãe, a Lara, Lara, Lara. E aí, assim, até... Lara é minha sobrinha. Ai, que assim, ela adora lá. E aí Graças. agora a Isabela falou, vai ter aniversário da Isabela. Ela falou assim, mãe, você chama a Lara? Chama. Eu chamei a Lara, elas vão. Dormiu em casa anteontem. Só um minutinho. Estamos de volta. Este é o Jornal da Manhã Araçatuba e eu, Marcelo Teixeira, 8h37. Olha, lembrando que você pode acompanhar pelo 104.3 do seu rádio, assim como pela internet, lá no site lr1.com.br, pelo aplicativo LR1 e também uma live que eu estou fazendo agora na minha página no Facebook, Jornalista Marcelo Teixeira, e você acompanha as notícias e também a entrevista da analista de negócios do Sebrae Araçatuba, a Luciana Conte, falando sobre empreendedorismo e empoderamento feminino. Falaremos a semana inteira sobre isso, tá certo? Agora são 8h37. É hora de eu agradecer a audiência dos ouvintes e também da interação, começando aí pelos meus colegas aqui de SRC, o Marcelo e o Márcio Rocha, o Xande, o Bruno, a Dani, o Omar, o João Luiz, a Jéssica, a Iuca, a Alessandra, o Diego Fernandes, o Regis Antônio, a Brenda, a Jennifer, também meus colegas Aine Salviano, Euclides Teixeira Neto, Nelson Eduardo, Amanda Araújo, doutora, veterinária, para quem eu ainda não mostrei a minha cachorrinha, aliás, a cachorrinha da minha esposa e dos meus filhos, né? Se eu falar que é minha, eles vão brigar comigo. A Nala, uma shih tzu toda pretinha, coisa mais linda. A doutora Amanda vai adorar, porque eu fiquei torrando a paciência dela para me apresentar um cãozinho. Agora eu consegui e ainda não mostrei. Vamos lá. Professora Ângela Liberati, muito obrigado pela audiência. A nutricionista Andréia Gigliotti, o psicólogo Rui Matheus Joaquim, o Éder Castanheiro, empreendedor e especialista em TI e Telecom, o Milton, a Regina, a Daniela e o Giovanni, a Renata e o Rafael, todo mundo lá de Guararapes, na sintonia todo o santo dia, a Adriana Barbosa, a Sofia e o Matheus. Muito obrigado a todos pela audiência e também pela eventual interação, assim como a Magali e a Só Ativista, que estão lá na nossa live neste exato momento, 8h39. Coluna semanal. É hora de ouvirmos agora o produtor rural e presidente do Ciran, Thomas Rocco, no Minuto do Agronegócio. Toda segunda-feira ele fala aqui no Jornal da Manhã Araçatuba das expectativas para os mercados do boi, da soja e do milho. Vamos então ouvir as dicas de hoje de Thomas Rocco. Olá, bom dia a todos os produtores rurais. Hoje, segunda-feira, dia 6 de março de 2023. Vamos que vamos, uma ótima semana a todos. Eu sou o Thomas Rocco, atual presidente do Ciran, e aqui a gente vai começar o nosso Minuto do Agronegócio, aquele bate-papo para poder fornecer aos produtores rurais as melhores informações que vão ajudar o produtor rural a tomar os melhores negócios quando a gente for falar sobre soja, milho e do boi gordo. Para começar, é importante ressaltar uma posição do Ciran, que o Ciran, entidade que defende o produtor rural há mais de 80 anos, repudia completamente as invasões de terra. Invasão de terra é crime. Então, ao longo da última semana, muitas notícias surgiram na mídia e nos deixam extremamente entristecidos com a falta de apoio que o agronegócio recebe do atual governo federal. Agora, para a gente falar sobre as nossas commodities, o que nós vimos?
Na última sexta-feira, saiu a constatação do caso atípico da doença da vaca louca, daquele animal do Pará. Então, a partir de agora, os mercados começam a olhar para a retomada. Nós acreditamos que as exportações possam retomar nos próximos dias, e isso vai fazer com que, novamente, tenhamos negócios registrados aqui na região. Então, poucos negócios relatados, indicadores no boi na casa de R$ 275 a R$ 280 reais, os frigoríficos paralisando as suas escalas de abate, especialmente os que trabalham com o mercado externo, aguardando o desenrolar aí dos próximos passos com relação à abertura da exportação, e pouco apetite do pecuarista por vender animais aqui para o mercado interno a preços não remuneradores. Então, arroba do boi, 275, 280 para começar a semana. Colheita da soja avançando dentro da nossa região, graças a Deus, boas produtividades sendo relatadas pelos produtores e preços na casa de R$ 158 reais pelo saco da soja. Muita pressão, pois a oferta de grãos é grande no cenário nacional e a oferta está concentrada nesse momento, não só na nossa região, mas também em outras regiões do Brasil. Então, pressão nos preços aí, vamos ficar de olho na Bolsa de Chicago e também no câmbio. Plantio do milho avançando, perspectiva de uma ótima safra, tanto na nossa região quanto também no Brasil, apesar de uma janela um pouquinho mais tardia. Poucos relatos de negócio, indicadores na casa de R$ 75 a R$ 80 reais pelo saco do milho, e muita atenção, principalmente no mercado do milho, de olho nos desdobramentos da questão da gripe aviária que pode repercutir no mercado. Então, você que é produtor de milho, faça a sua lição de casa e busque as travas de mercado para poder você defender a sua safra e a sua margem de lucro. Produtor rural, uma boa semana, bons negócios. Ciran, 80 anos, o agro está aqui. Este foi Thomas Rocco, produtor rural e presidente do Ciran, falando aqui no Minuto do Agronegócio. A cada dia da semana, no Jornal da Manhã Araçatuba, contamos com um especialista que comenta um tema da sua área de atuação. E isso para levar até você informações relevantes sobre agronegócio, economia, nutrição, empreendedorismo. Na segunda, você ouviu o Minuto do Agronegócio. Na terça-feira, nós temos Traduzindo o Economês com o economista Marco Aurélio Barbosa de Souza. Na quarta-feira, Dica da Nutri com Andréa Gigliotti. Na quinta-feira, Momento do Empreendedorismo com analistas e consultores, às vezes com agentes locais de inovação, como estamos na série aí falando sobre o Ali Rural do Sebrae. Na sexta-feira, Cabe em Qualquer Empresa com o consultor empresarial Fábio Ferreira. Portanto, fique ligado aqui no Jornal da Manhã Araçatuba, de segunda a sexta, das 8 às 9 da manhã, e tenha acesso a dados disponibilizados por especialistas que com certeza fazem a diferença na sua vida e na do seu empreendimento. 8h44. Saúde. Entre os dias 13 e 19 deste mês, será realizada a Semana do Sono, que neste ano terá como tema O Sono é Essencial para a Saúde. O Núcleo do Sono de Araçatuba vai participar realizando diversas atividades. No dia 11, das 9 da manhã ao meio-dia, o Núcleo do Sono estará no Super Mufato, com a presença de profissionais fazendo a divulgação e explanação do tema junto ao público. No dia 17, quando se comemora de fato o Dia Mundial do Sono, haverá uma apresentação aberta para toda a população lá na Câmara Municipal às 7 da noite. O Dr. Vinícius Branco de Oliveira, médico neurologista do sono, estará palestrando sobre o tema O Sono é Essencial para a Saúde. E depois disso, haverá discussão dos temas sobre o sono pelos profissionais do Núcleo do Sono de Araçatuba. Depois da apresentação dos palestrantes, os participantes podem realizar perguntas e tirar dúvidas sobre os assuntos apresentados. O Núcleo do Sono de Araçatuba estará realizando publicações diárias durante esta semana nas suas mídias sociais, Facebook e Instagram, que você encontra lá como Núcleo do Sono ATA. É bom lembrar que a participação em todas as atividades é gratuita e aberta a todos os interessados. Trata-se aí, portanto,
de uma oportunidade para que você conheça um pouco mais sobre a importância do sono e tire as suas dúvidas com profissionais especialistas na área. Eu costumo dizer que saúde está muito relacionada, né, no meu caso, mas creio que em grande parte das pessoas, a atividade física, alimentação adequada e sono adequado também. Não estamos falando em dormir apenas, mas em um sono com qualidade. Por isso é importante que você participe e tire as suas dúvidas lá junto às ações do Núcleo do Sono de Araçatuba. 8h46. Serviço público. A Samar, empresa responsável pelo abastecimento de água e tratamento de esgoto de Araçatuba, faz hoje uma manutenção programada que pode deixar 11 bairros sem água no município. A ação ocorre a partir das 9 da manhã, daqui a pouquinho, nos cruzamentos das ruas José Faganello com Manuel Pires e Otaciano Mendes com José Faganello, lá no bairro Esplanada. Será feita a troca de equipamento medidor de vazão de água. Por causa dessa manutenção, 11 bairros podem sofrer interferência no abastecimento de água. São eles: Chácara Califórnia, Conjunto João Passarelli, Conjunto José Saran, Pedro Perry, Condomínio dos Araçás, Esplanada, Jardim Ouro Preto, Jussara, Vila Betânia, Guanabara e Recreio Alvorada. A normalização do abastecimento está prevista para 6 horas da tarde de hoje. A Samar diz que quem tiver caixa d'água não deve sentir os efeitos aí da ação, porém não pode desperdiçá-la. Mais informações podem ser obtidas no site samar.eco.br e nos canais de atendimento da empresa 0800 e também no WhatsApp. Os números estão lá no site da Samar, samar.eco.br. Vamos para mais uma notícia? Olha, o governo federal está proibindo o uso de animais em pesquisa para cosméticos e perfumes. Trata-se, então, de notícia aí de defesa animal aí, conjugada com política, né? Por quê? O Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal, órgão vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, publicou resolução para proteger os animais. Ela proíbe o uso de animais vertebrados em pesquisa científica e no desenvolvimento de produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes que utilizem nas suas formulações ingredientes com segurança e eficácia já comprovadas cientificamente. A medida já entrou em vigor. Segundo a resolução, é obrigatório o uso de métodos alternativos reconhecidos pelo Conselho Nacional de Controle e Experimentação Animal em casos em que o benefício do uso dos compostos usados não tenha sido comprovado cientificamente. O órgão ressalta, no entanto, que a competência regulatória cabe a outros entes e órgãos públicos. A proibição de experimentos com animais é uma antiga demanda das organizações que lutam pela proteção dos direitos dos animais. A utilização deles em testes de cosméticos e produtos de higiene pessoal foi banida na Europa em 2013 e a decisão foi seguida por outros países. Agora, no Brasil, o Brasil se junta a este grupo, mas, no entanto, ainda não foi regulamentada, hein? Em dezembro do ano passado, o Senado aprovou o projeto que trata do tema e proíbe o uso de animais em pesquisas e testes para a produção de cosméticos. Como o texto foi alterado no Senado, voltou para a Câmara dos Deputados para nova análise. Se aprovado, a medida do governo Lula vai se tornar lei. É isso. Boa notícia para as pessoas e órgãos que lutam pela defesa, pela proteção aí dos animais e, obviamente, para os bichinhos, não é? 8h49, vamos à segunda parte da entrevista do dia. Quem está aqui comigo desde o primeiro bloco, falando sobre empoderamento e principalmente empreendedorismo feminino, é a analista de negócios do Sebrae, a Luciana Conte. Isto porque, dia 8 agora, é Dia Internacional da Mulher, estamos, portanto, na Semana da Mulher,
e vamos contar com várias entrevistas abordando o tema. Lembrando, você pode mandar perguntas ou comentários pela minha página no Facebook, jornalista Marcelo Teixeira, estamos transmitindo ao vivo, e também pelo WhatsApp da Jovem Pan, 981061043, 981061043. Luciana, no primeiro bloco, falou aí que lá no Sebrae 80% são mulheres, eu até esqueci dos nomes de algumas delas, mas aproveito que lembrei aqui da Fernanda Antoniali também, porque é parceira muito do Ciran, fazendo inclusive ações direcionadas para mulheres, né? Então, Fernanda, também meu abraço, desculpa não ter falado o seu nome aí no primeiro bloco, é que é muita mulher no Sebrae, muitas delas inclusive já vieram aqui me dar entrevista. Na semana passada foi a Cibele. Cibele veio aqui, falou do Innovation Pay, também falou um pouquinho de Empretec, que a Luciana também vai abordar neste bloco, nesta participação. Lu, mas tem um outro evento relacionado às mulheres, agora, quarta-feira, não é verdade? Isso mesmo, nós vamos fazer um evento, né, que é Mulheres que Inspiram Empoderamento e Autoestima, dia 8/3, das 9 às 11, junto com o CRM, com a Prefeitura, que vai ser uma roda de conversa, né, que nós vamos chamar algumas mulheres para falar sobre autoestima, nós vamos ter uma palestra do Sebrae sobre inteligência emocional, né, para falar um pouquinho sobre sonhos, direito das mulheres, sobre superação da violência e empoderamento feminino. Então vai ser um bate-papo bem legal. Vai ser quarta-feira, o horário é? Das 9 às 11h30. Das 9 às 11h30, onde? Isso, lá no Teatro Castro Alves. Teatro Castro Alves, que é aquele que fica lá junto à Secretaria Municipal de Cultura, na rua Anita Garibaldi, lá no centro da cidade. Então, participação gratuita. Tem que fazer inscrição antecipadamente ou pode fazer lá na hora do evento? A gente pede para que faça porque as vagas são limitadas, né? E a gente já está com Sim. um número bom de inscritos, né? Então, caso a pessoa queira fazer inscrição, é só mandar um WhatsApp no celular do Sebrae, que é o 3607-2982, que a gente manda o link de inscrição. Tá bom? Entendi. Se entrar lá no site nas redes sociais do Sebrae Araçatuba, encontra o formulário, não? Se entrar na nossa agenda, acha. A gente tem uma agenda específica de Araçatuba, que a gente Perfeito. tem todas as ações, lá tem. A gente só não passa o link porque é um formulário do Google e aí é chatinho, um monte de letras aleatórias, com números, maiúsculas e minúsculas, enfim. Então, entre em contato com o Sebrae pelo 3607-2982 ou nas mídias sociais, lá na agenda do Sebrae Araçatuba, você encontra o link do formulário, faz a inscrição e participa na próxima quarta-feira, a partir das 9 da manhã, lá no Teatro Castro Alves, do evento Mulheres que Inspiram. Mas aí, no próximo dia 13, de 13 a 18, portanto, toda a semana que vem, já temos Empretec, o primeiro deste ano, aqui, aliás, o único do primeiro semestre, né? Primeiro e único do ano, na verdade. Do ano. Não vai ter outro no ano, só esse. Aqui em Araçatuba? Araçatuba. Em Araçatuba. Vai ter em outras cidades da região, mas no ano é o único de Araçatuba. Olha lá. E normalmente vocês colocam 30 vagas, é isso? Isso, no máximo 30 vagas nós temos. Entendi. E aí, qual é a importância de as mulheres participarem? Isso, o Empretec, todo mundo que faz, né, Marcelo, fala que é o divisor de águas, né? É o antes e o depois. E o foco do Empretec é trabalhar a pessoa. Então, a mulher empreendedora, por exemplo, o que ela está fazendo, de repente, que ela pode melhorar no seu comportamento, nas suas atitudes, para ter melhor resultado. Então, o foco não é só para a mulher, mas a mulher, né, ela vai conseguir saber aonde ela pode melhorar e aí conseguir ter melhor resultado no seu dia a dia. Eu costumo dizer, toda vez que abordamos o Empretec, faço questão de ressaltar. O Empretec, ele não te dá ferramentas gerenciais. Você não vai para lá esperando achar planilha ou fórmulas. Ele trata de comportamento empreendedor. Então serão trabalhados os seus comportamentos, as que às vezes você tem e não sabe, e às vezes não sabe qual precisa ter. E aí a Luciana falou aqui no primeiro bloco de algo muito importante, que muitas mulheres ficam receosas de empreender.
Justamente. E o receio, ele é normal, a ponto Sim. que você não sabe o que está acontecendo. Mas se você estudar, se você se conhecer, você vai se sentir mais seguro. Então, parte do processo de você ter mais confiança em tirar do papel aquilo que você quer fazer é se conhecer e também tirar e planejar bem o que vai ser feito. E dentro do Empretec, qual que é o foco? Tu me pergunta pra mim, poxa, Luciana, mas por que trabalhar eu? Eu já tô bem, eu já fiz curso, eu já tô... Qual que é a diferença? É assim, Marcelo, se eu e você, nós dois, vamos fazer uma mesma ação, uma festa, por exemplo, a sua festa vai sair do jeito X e eu do jeito Y, concordam? Uma ação bem diferente. Sim. É a mesma coisa numa empresa, né? Por que uma empresa de uma pessoa dá certo e a outra não? É lógico que existem várias situações da empresa, mas basicamente é como aquela pessoa, como aquele empreendedor conduz o dia a dia da empresa com alguns comportamentos ou que outros deixa a desejar e aí faz com que a empresa acabe não tendo sucesso. Existem conjunturas econômicas, claro, a gente concorda, mas como que aquela pessoa reage diante daquelas situações faz muita diferença. E no Empretec, ele convida a pessoa a olhar para isso, porque a gente acaba deixando de pensar nisso. Por exemplo, hoje, quanto que eu já planejei? Quanto que eu já planejei meu dia a dia? Quanto que eu já coloquei meta? Então, o Empretec, ele convida a pessoa a realmente não só pensar, mas fazer isso e aí poder avaliar o quanto que isso representa dos seus comportamentos e sua atitude. E qual que é o foco? Que a pessoa tem melhor resultado, independente da área que ela atue. Então, por exemplo, se é uma mulher que ela é autônoma, é muito bacana, porque ela vai conseguir ter melhor resultado e se conhecer, ter mais autoconfiança e buscar melhor resultado dentro do que ela faz. Olha só que interessante. Você falou duas coisas que me tocam. Primeiro, e eu aprendi, não é que eu aprendi, o Empretec me fez executar isso, porque trabalha-se muito com meta. E embora a gente saiba, quase nunca a gente pratica. Eu, inclusive. E aí eu saí de lá e foi o que eu mais absorvi. Você tem que ter meta. E a sua meta, preferencialmente, ela é diária. Então hoje tem lá, todo dia eu vou abordar alguém para fazer uma prospecção. Todo dia eu tenho que ter uma meta e depois ela se torna semanal, eu tenho que fazer um balancete, depois mensal. Então tem que ter meta, foi o que eu mais abstraí do Empretec. Outra coisa que você deixou nas entrelinhas aí, ideia. Todo mundo tem o tempo todo, não é? Todo mundo é criativo, todo mundo fala, puxa, mas é isso, daria muito certo, mas pouca gente tira do papel. E por que tira do papel? Às vezes até existem ferramentas de gestão. Sempre existe, você sempre vai achar. Mas falta o comportamento empreendedor. Perfeito. Não é? Exato, Marcelo. Eu acho assim, interessante você falar isso, você me fez lembrar que é muito comum chegar no Sebrae e pessoas falam assim, olha, eu tenho uma ideia de negócio muito inovadora, muito legal, e eu tenho certeza que vai dar certo. Porém, eu não quero te contar a ideia para você me ajudar. Por que você não quer me contar a ideia? Porque eu tenho medo de vocês roubarem minha ideia, né? Isso acontece. Eu dou risada e falo assim, olha, tudo bem, não precisa falar, é um direito seu. Só que é o seguinte, muito mais importante que a ideia, né, em si, não que a ideia não é importante, você teve uma ideia inovadora, algo, é como que você vai executar aquilo, você concorda? Porque eu posso pegar numa sala de aula e falar para 100 pessoas, olha, isso aqui é uma oportunidade de mercado, que vai acontecer, que com certeza é uma tendência, mas como que aquela pessoa executa aquilo, ela vai tirar aquilo do papel que faz a diferença, que aí é o comportamento, né? O quanto que eu planejei, né? O quanto que eu realmente consegui fazer as coisas com independência e autoconfiança, o quanto que eu coloquei meta, o quanto que eu avaliei antes de agir, né? O quanto que eu usei meu networking. Então, são tudo comportamentos que eles vão garantir, não garantir, né? Mas que eles vão maximizar a chance de resultado da pessoa naquilo que ela empreende. Olha o tanto de informação relevante e interessante que a Luciana Conte trouxe aqui. Lu, nosso tempo está acabando, já são 8 horas e 59 minutos. Eu gostaria, então, que você deixasse um recado para as mulheres que pensam em empreender, mas têm medo de encarar esse desafio. Ótimo, então eu faço um convite para que você de pouco a pouco se conheça, saiba seus sonhos, procure pessoas, se inspire em pessoas que já trilharam esse caminho que você está pensando em fazer, para que você possa olhar, olha, é possível, e converse com essas pessoas, qual foi a dificuldade, como que você fez, nada melhor do que você conversar com outras pessoas que já tiveram os mesmos medos,
e procure se capacitar, faça cursos, procure e bote uma meta para isso, porque eu sempre falo assim, coloque um prazo, olha, eu tenho um prazo para conhecer pessoas, um prazo para fazer algum curso e um prazo para tirar isso do papel, porque se você só ficar fazendo isso, conversando com pessoas e não colocar uma meta, fica uma meta para um dia, e quando é uma meta para um dia, é um sonho. Não que o sonho não é legal, mas um sonho tem que ter prazo, tem que ter data para que ele tire do papel, né? Isso você pode contar com o Sebrae. Você pode ir lá, conversar comigo, a gente tem uma equipe também lá dentro do Sebrae que pode te auxiliar a refletir um pouco sobre isso, sobre a sua ideia de negócio. É isso. Lembrando então, telefone do Sebrae, 3607-2982, esse é o geral ou apenas para inscrição de cursos? De modo geral, para Araçatuba pode entrar em contato por esse telefone. 3607-2982. Lembrando que o Sebrae Araçatuba fica ali na Avenida dos Araçás, no centro da cidade, mas você também vai encontrar no endereço como Rangel Pestana, do ladinho do estoque atacadista, não é? Lu, muito obrigado pela sua participação e já antecipo aí parabéns pelo Dia Internacional da Mulher e transmita os meus abraços, meus cumprimentos a toda a equipe do Sebrae, tá bom? Eu que agradeço, muito obrigada. É isso, agora são 8 horas e, aliás, 9 horas, 1 minuto. Eu vou ficando por aqui, adiantando que amanhã a minha entrevistada aqui no Jornal da Manhã Araçatuba será a comunicadora e influencer Ana Paris. Na Semana da Mulher, ela também vem falar de empreendedorismo e empoderamento feminino. Aproveito a ocasião para dizer, você sabe que informação verdadeira é tudo. Você encontra no Jornal Liberal Regional, também no site lr1.com.br e no aplicativo LR1. Vá lá, baixe na sua loja de apps, seja o seu celular Android ou iOS, selecione nossas rádios e clique em Jovem Pan Araçatuba 104.3. Muito obrigado pela audiência. Você continua na Jovem Pan com muita música boa, pop e rock. Um excelente dia e até amanhã, se Deus quiser. Jornal da Manhã, Araçatuba.